Olá, seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu começo fazendo uma perguntinha para você. Você sabia que nesse exato momento milhões de reações químicas acontecem dentro do seu corpo? Você sabia que nesse exato momento milhões de reações químicas acontecem no universo, na natureza, ao nosso redor? Sabe aqueles conceitos que vocês viram lá atrás? Que duas substâncias ou mais, ao interagirem, são capazes de formar uma outra substância diferente da que se tinha antes? Pois bem, só que agora eu vou mostrar para vocês de uma forma muito melhor, muito mais interessante, uma forma contextualizada e aplicada da importância dessas reações químicas para a nossa vida, para explicar tudo o que acontece ao redor de nós. Vamos lá? Quando falamos das reações químicas, muitas vezes relacionamos com o que acontece dentro dos laboratórios, ou aquelas que nós conseguimos enxergar de fato. Mas aqui nós estamos mostrando reações que acontecem no nosso cotidiano ou dentro dos laboratórios, como reações com mudança de coloração. Aqui a gente tem a queima do fósforo, que a gente observa em detalhes que não conseguimos enxergar. Aqui a gente tem a mistura de duas substâncias em solução que também formam um produto que a gente não consegue enxergar. Reações de cristalização, tá? Reação com formação de gases, no caso aqui a formação de gás, hidrogênio, e reação de combustão, reação de queima. Mas é importante destacarmos aqui e revermos o conceito teórico de reação química. Então, toda reação química é constituída de uma seta que vai dar o direcionamento da reação para a formação do produto. E ela é constituída de dois componentes, que são os reagentes e são os produtos. Nesse caso, nós temos o exemplo da formação da molécula de água, que se dá pela reação entre a molécula de gás hidrogênio e a molécula de gás oxigênio para formar a molécula de água. Entretanto, para que uma reação esteja balanceada e equilibrada, ela precisa ter a quantidade de elementos do reagente, ela tem que ser igual à quantidade de elementos dos produtos. Por isso que nós temos na frente de algumas fórmulas esses números chamados de coeficientes estequiométricos. Então aqui a gente observa que para equilibrar essa reação, eu precisei colocar esse 2 na frente, porque agora eu vou ter 4 hidrogênios no reagente e 4 hidrogênios no produto. Eu vou ter 2 oxigênios no reagente e 2 oxigênios no produto. Dessa forma, as reações conseguem estar balanceadas. Todas as reações químicas formadas, elas tendem ao equilíbrio. Aqui a gente mostra diferentes tipos de reações que acontecem. Nós temos reação de adição. Reação de adição ou síntese é uma reação onde temos dois elementos que vão se juntar, vão se somar mesmo e vão ficar felizes porque vão se unir para formar o AB. A gente tem um exemplo aqui do Na mais o Cl que apenas se juntaram. Você não vê nenhum outro elemento diferente deles para formar o NaCl. A gente também tem a reação de decomposição ou análise, que é o inverso da adição, ou seja, a gente tinha uma molécula que eu chamei de AB e ela vai se decompor e vai se separar, formando o AB tristes e separados. A gente tem aqui o exemplo do inverso, o NaCl vai se separar e formar o Na mais Cl. A gente também tem uma outra reação chamada de reação de simples troca. Simples porque representa uma única troca. Então, a gente observa aqui que a gente tinha o AB mais C. Então, o C estava triste, ele ficou no lugar do B e formou o AC. Agora, quem ficou triste foi o B. Então, a gente observa esse exemplo aqui embaixo, ó. O ferro, ele vai ficar no lugar do hidrogênio, porque ele é mais forte que ele, e ele vai formar o cloreto de ferro e vai liberar o gás hidrogênio, tá? Aqui nesse exemplo, a gente tem a reação de dupla troca. É uma reação que, pelo nome já diz, nós temos duas trocas. Logo, nós temos duas substâncias compostas que vão trocar de lugar os elementos e vão formar duas novas substâncias com elementos trocados. A gente tem um exemplo da reação de neutralização entre o ácido clorídrico e o hidróxido de sódio. Então aqui o cloro, o sódio fica com o cloro, forma o sal, NaCl,
E o hidrogênio, que não quer ficar sozinho também, ele se liga à hidroxila e forma a água. Bom, é muito importante e interessante nós entendermos também que durante aqui o nosso dia a dia e dentro do nosso corpo, milhões de reações estão acontecendo. Aqui eu mostro, quando a gente está cozinhando, o processo de cozimento do alimento, ele é uma transformação química. Aqui, ó, o processo de mastigação, onde a gente tem a produção de saliva para hidratar o alimento e a liberação de enzimas de digestão. Aqui a gente tem a azia, que é um desequilíbrio, né? Onde a gente tem um aumento da produção de ácido clorídrico no estômago e que gera aquela sensação desconfortável da azia. A gente tem aqui a ação do suco gástrico, que age no bolo alimentar, acidificando aquele bolo alimentar para que possa proteger o alimento da sua deterioração. Aqui o processo de digestão, onde o bolo alimentar, ele cai aqui, ó, a gente vai mostrar, o bolo alimentar, ele cai aqui no estômago, ele percorre o intestino delgado, onde os nutrientes serão absorvidos e a gente vai ter a eliminação do bolo fecal no intestino grosso, no reto. Bom, a gente tem aqui mostrando a ação das enzimas. Nesse vídeo, a gente consegue ver a ação da pepsina, que é uma enzima que degrada a proteína. Ela se liga através de uma reação enzimática e ela degrada a proteína mais complexa em proteínas menores, chamadas de peptídeos. Aqui a gente tem a ação da lipase gástrica, que vai se ligar aqui a um lipídio mais complexo e vai conseguir degradar aquele lipídio em porções menores. Graças à ação dessas enzimas, a gente tem uma molécula complexa ingerida e ela é degradada em porções menores. Aqui a ação da sacarase, que é uma enzima específica que degrada a sacarose em glicose e frutose. Isso só acontece por conta das reações de degradação das enzimas com seus devidos substratos. Aqui, já que a gente está falando, né, infelizmente, muito do coronavírus, que está aqui agredindo bastante a humanidade, a gente tem a ação de um vírus, porque ele só age porque ele sofre uma reação química, ele tem uma permissão das proteínas de membrana e essa reação que ele faz, essa ligação, ele consegue ter permissão para entrar nas nossas células e gerar todas as complicações de um vírus. Aqui a gente tem nesse vídeo mostrando a ação do coronavírus no sistema respiratório, né? E ele só consegue entrar no trato respiratório porque ele tem essa reação, esse encaixe e ele tem a permissão para entrar. Bom, a gente tem aqui também a ação de bactérias, a gente tem aqui a ação de alastrando a bactéria em um determinado alimento. A gente tem a ação do nosso sistema imunológico digerindo essa bactéria através da fagocitose. E aqui também a ação dos eosinófilos, tá? Atacando esse verme para poder nos proteger também. Então, não menos importante, a ação de fármacos. Aqui eu estou dando um exemplo apenas de um analgésico mais potente aqui, como ele diz, que é a morfina, que vai se ligar, ó, ele vai competir por esse sítio e ele vai se ligar a esse receptor. Através de reações químicas, ele vai gerar a ação farmacológica desse fármaco. Aqui a gente mostra os impulsos elétricos que são responsáveis por gerar todas as milhares, milhões de reações que acontecem no nosso corpo e também a produção de milhões de substâncias químicas que nos fazem viver. E isso acontece porque quem comanda tudo é o nosso cérebro, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau. Bom, eu sou suspeita para falar. Para mim, compreender sobre as transformações químicas, entender que tudo, a todo instante estão acontecendo diversas interações, diversas transformações, para mim realmente é incrível. Eu espero que você tenha gostado. Se você não se inscreveu no meu canal, se inscreva e faça parte dessa construção, desse conhecimento realmente incrível de duas ciências formidáveis, tá bom? Espero no próximo vídeo, hein? Tchau, tchau!